Bom dia, quarto ano. Hoje é dia 5/11, aula de Português e Ciências. Hoje, na aula de Português, no módulo 4, nós vamos ver, começar na página 52, Histórias de Fadas às Avessas. Então, fala assim: cada história possui uma magia, especialmente quando os personagens são seres fantásticos, como fadas, duendes, bruxas, gigantes e dragões. Nessa história, tudo pode acontecer e no final, todos vivem felizes para sempre. Então, nós estamos vendo aí a imagem do filme, né? A Bela e a Fera. Depois, nós vamos para o início da nossa conversa. Uma princesa, que vai ser o texto, uma princesa é enfeitiçada por uma bruxa e um príncipe se dispõe a acordá-la com um beijo de amor verdadeiro. Com certeza você conhece alguma história parecida com essa, não é mesmo? Então, você imagina que são os finais, como são os finais dessas histórias? São sempre a princesa sofre, mas depois ela encontra seu príncipe e vivem felizes para sempre. E todo mundo gosta, né, de histórias como essa. Então, assim, nós vamos ler o texto e confirmar um encontro bem diferente entre um príncipe e uma princesa. O nome, lá na frente, na hora que a gente inicia a página do capítulo, já diz histórias avessas. Então, não é a história que a gente está esperando. São histórias, né, igual a tia pede para vocês contarem, ao contrário. Aí, depois, nós vamos fazer a interpretação de texto da página 58 até a página 60. Depois, nós vamos para a apostila, que a tia vai dar uma atividade de Izar com S, Izar com Z, para vocês fazerem, que é toda essa parte, toda essa folha da apostila é sobre isso. Depois nós vamos para a aula de ciências, que está na página 218. Na página 218, nós vamos dar continuidade. Só falta um pedacinho para a gente terminar o efeito estufa em Vênus. Então, a gente sabe que o efeito estufa fica no planeta Terra. Mas ele aqui fala que o planeta Vênus apresenta algumas semelhanças com a Terra. Por exemplo, o tamanho. Entretanto, a temperatura média da superfície de Vênus é aproximadamente 500 graus Celsius, enquanto da Terra é aproximadamente 14 graus Celsius. Então, a gente vai ver o porquê que acontece isso em Vênus. Aí depois vocês vão fazer a atividade da página 219 e 220. Aí nós vamos falar de vento, da formação do vento, por que existe o vento, como é que o vento se forma. A única certeza que a tia tem, que ela fala para vocês, que o vento ele é formado pelo movimento da subida e da descida do ar na atmosfera terrestre. Aí nós vamos ver também como é que ele se forma. Depois nós vamos ver a velocidade do vento, vamos falar de brisa, que é um tipo de vento mais fraco, né? Que refresca. Depois de ventania, que já é um vento mais forte, né? Que a gente vê, que balança as árvores, que quebra galho, faz, às vezes, a remoção de telhas, né? Tiram as telhas do lugar. E de furacão? A gente, quando fala furacão, a gente já fala de uma coisa mais forte. Então, é um vento que apresenta um movimento giratório e tem um formato arredondado, né? E ele quebra árvores, ele arrasta carros, tira as telhas com mais velocidade. Se o furacão faz isso, e o tornado? O tornado, esse tipo de vento é muito mais forte,
e ele apresenta movimentos giratórios em formato de um grande funil que toca o solo. Então, o tornado, ele atinge até 500 quilômetros por hora a velocidade desse vento. E ele arranca árvores, arremessa carros, né? Levanta os carros e jogam, derrubam casa. Então, o tornado é um vento muito perigoso. Então, e depois nós vamos fazer a atividade da página. Lá no planejamento está falando 224, mas não é. É 225, tá? Então, essa é a nossa aula de português e de ciências. E vamos fazer, depois da aula de português e de ciências, o encarte do livro Meu Pai Sabe Voar, tá? A tia ainda vai ver se ela vai dar no final ou no começo da aula, tá bom? Então, termina a nossa aula por aqui. Até segunda-feira, se Deus quiser. Tenham um bom final de semana. Fiquem com Deus e um beijo da tia.